Aqueles pediam que meu irmão, ele nasceu predestinado mesmo para tal coisa que eu falei com vocês. Sabe que a menina nasceu no dia 13 de agosto. E eu sou super supersticioso. Nasceu no dia 13 de agosto. Minha mãe já falou assim, meu, que dia que meu filho nasceu. Ela falou, não lembro como hoje, no dia 13 de agosto de 1947. Que dia que meu filho foi nascer, ela vê ele morto lá em cima dela. Nasceu. Isso aqui é essa. Agosto é mês do dragão, é. E quando ele nasceu, minha mãe conta que ele nasceu com 6 quilos. Era um menino muito, era predestinado. O nome dele foi Promessa. O nome dele foi Promessa, que minha mãe tinha 8 dias que estava passando mal para ganhar ele. Aí falaram assim, quase 5 horas tinha uma senhora que chamava Maria. Aí falaram assim, aí meu pai chorava e falava assim, esse não nasce mais não, esse aí vai morrer a mãe e o filho. Aí falaram, aí a mulher falou assim, não, João, vai atrás da Dona Maria. Eles arriam um cavalo e foi buscar ela mais de 5 horas. Minha mãe conta, que ela contava, né? Era uma velhinha magra, né? Aí quando ela chegou, ela entrou. Aí ela gritou assim, São Expedito, ajuda nessa hora das causas urgências, meu senhor. Bateu o joelho no chão, ele levantou as mãos para cima assim e fez a oração. Ele nasceu. Era predestinado, sim. Meu nome é Expedito, né? Eu sou o presidente do sindicato de Rio Maria. Eu nasci para ser poeta por dote da natureza. Sou de uma família pobre, nunca conheci riqueza. Da infância até agora, só sei contar minha história da minha grande pobreza. Foi entre as montanhas de Minas a doce terra em que nasci. Mas com apenas 8 anos, fui obrigado a partir. Deixei meu torrão querido, aonde que fui nascido, aonde tampouco vivi. Saí de mundo afora em busca de outros nortes, correndo atrás da aventura, andando em busca de sorte. Por onde eu tenho andado, em momento eu ter passado por golpes duros e fortes. E aos trancos e barrancos vou levando a minha vida, o peito cheio de saudade e a alma dolorida. Esta saudade malvada tá no meu peito encravada, morando sem ter saída. Lá onde nós morávamos, onde é que eu nasci, onde é que eu fui criado, nós era lavrador, era plantador de roça. Frei Inocêncio, aqui em Minas Gerais. Isso foi em Frei Inocêncio, na nossa Minas Gerais ali. Onde é que o velho pulseou lá naquela época, em 1928, ele pulseou que lá eu nasci lá, naquela época. Né? Eu nasci lá em 36 já. Meu pai tinha terra lá, né? 80 aqui de terra, documento, tudo bem legalizado. Eu nasci, pode ser assim, vamos dizer, nasci em berço de ouro, eu sempre falo para os povos até hoje. Aí quando eu tinha uns 16 anos, foi que ele mudou para Colatina. Vendeu lá, mudou para Colatina, Espírito Santo. Ele vendeu a terra,
botou o dinheiro assim dentro de um saco de estopa e um revólver e veio aqui para o Espírito Santo. Fui lá numa escolinha modesta, numa casa pequenina, porém minha professora chamava-se Angelina, era de origem italiana e era gente muito fina. Até hoje, quando lembro, aquele seu modo de ser, como ela me tratava, eu nunca vou esquecer, da professora querida que me ensinou a escrever. Ali ele estudou quase 2 anos, depois meu pai vendeu ali e veio para essa terra daqui. O meu sogro mexia com lavoura de café. Aí meu pai sempre mandava eu ir lá comprar café. Aí eu ia. Às vezes tinha vez que eu chegava lá, a Expedita estava lá no terreiro, mexendo com o rodo, mexendo no carro, esparramando café para secar. Aí com isso nós foi conhecendo. Aí quando, assim, na base das 5 vezes que eu fui lá, aí logo o Expedita começou, e quando eu chegava lá, ele sentava lá, e não tirava o olho de mim. E aí chegou um dia que ele falou que eu voltei lá de novo para comprar café, aí ele procurou se eu queria namorar aquele. Nós casou, foi morar na fazenda. Mas lá era ruim que não tinha, Expedita não tinha serviço para trabalhar. A Expedita saía para as fazendas assim, trabalhar assim, na fazenda para ganhar milho seco e andu, feijão andu. Acho que vocês conhecem, né, o feijão andu. Aí é o que nós comia nessa, e peixe também. É o que nós comia nesse comecinho lá. Foi em 68. 68 já. Foi que as duas que moram lá até hoje que me escreveu. Escreveu de lá para mim que o pai dele ali, Expedito, juntou, pegou o velho e a velha, meu pai e minha mãe, e Isabela, essa que está lá, que eles foram para Goiás. Nós chegamos em Goiás, nós compramos uma terrinha lá. A meu marido, meu sogro e meu cunhado. Eles compraram esse pedacinho de terra. Mas quase não tinha lugar mais assim para trabalhar. O lugar de trabalhar era pouco. Aí meu marido, meu sogro e meu cunhado sempre trabalhavam sempre em fazenda. Teve uma época mesmo, uma plantação lá, o fazendeiro, acho que até agindo de má fé, soltou lá uns bois. E os bois foram, comeram a roça que eles tinham plantado em tudo, né? Isso deu até uma certa confusão, pois meu pai ele era assim meio mais esquentado e tal. Até acho que deu umas foiçadas lá no camarada dono da terra lá, né? Junto com o Expedita. Aí eles tiveram até que sair fugido. Foi a época que eles foram ao Pará e deixou a gente em Goiás, né? Nessa época era Goiás, não era Tocantins. Quando estava com uns 8 anos, aí lá teve uma notícia lá, né? Assim, que aqui no Pará era a reforma agrária, estava dando terra para o povo, né? E aí é onde que meu marido e meu sogro e meu cunhado aí doidou para vender a terra. Às vezes eu dizia, meu irmão dizia, não dá para ficar por aqui. Sendo que no Pará está dando terra, disse que no Pará tem uma linda reforma agrária, vamos para o Pará. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. 2 desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são
O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. A viagem assim do Goiás para Rio Maria, ela foi bastante engraçada, porque saímos numa caminhonete lá, aí acho que foi fretada essa caminhonete. Aí fomos até Conceição do Araguaia, que tem aquele rio Araguaia. Na época não tinha ponte, né? A gente atravessava no barco, né? Aí entrou todo mundo, a família inteira dentro do barco, e o barco demorou a pegar. Ele estava indo para o meio do rio, mas não funcionava. Eles não conseguiam funcionar o barco, né? Eu mesmo assim, eu pensava que nós nem ia afundar o barco e morrer todo mundo. E do jeito que estava enchendo d'água, sempre enche d'água e o povo vai tirando, e lá não. A minha avó, muito devota, ela pegava o rosáriozinho dela. Tinha assim, uns 5 anos, mas eu me lembro perfeitamente que ela pegava o rosário e começou a rezar. O barco só foi pegar quando estava no meio do rio Araguaia, já estava até descendo, né? Aí o barco pegou, aí terminou de atravessar o rio. Eu sei que nós, quando venceu o lado lá do rio, ou alívio. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas, de praia, de campos sem fim. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas, de praia, de campos sem fim. Nasci em Goiás, né? E com 3 anos de idade eu vim para cá juntamente com meu pai, meus avós, né? Vieram para cá porque se dizia que aqui no Pará o governo estava distribuindo terra, né? Dando terra para o pessoal trabalhar. Este homem veio do Nordeste. É um dos colonos do INCRA. Tem casa. Planta. A terra dá. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária providencia-lhe atendimento. Aqui ele encontrou a fertilidade que não havia na terra castigada onde nasceu. Numa casa de caboclo, 3 é melhor. Samuel Transamazônico, o primeiro menino que nasceu durante a construção da estrada. Sua educação e a das outras crianças que se encontram lá está assegurada. Os filhos dos colonos que ganharam no berço um Brasil grande devem se preparar para o futuro. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária utiliza-se de todos os recursos para que os colonos não se sintam aliados da civilização nas selvas que não acabam mais. Amazônia. Ontem, página de folclore. Hoje, rumo e destinação dos brasileiros que dissipam a assombração do inferno verde com a disciplina do trabalho e preparam o amanhã com a fecunda semente da educação. À medida que o governo divulgou a colonização da região, dizendo que era a Amazônia terra sem homem para homem sem terra, eles atraíram também as grandes propriedades, os grandes proprietários, né? Neste contexto da chegada de grandes empresas, aí chegaram para cá a Supergasbras, Maná, Bradesco, Bamerindos, Volkswagen, grandes empreendimentos vieram para essa região, ao mesmo tempo uma quantidade enorme de trabalhadores rurais de todo o Brasil que vinham para cá buscando terra e trabalho.
E o que acontece é que as terras estavam tudo na mão dos fazendeiros. Porque, na verdade, as terras aqui não foram cortadas pensando em pessoa do nosso tipo. Elas foram cortadas pensando só para fazendeiro, que foi cortado os lotes de 900 alqueires. Então, o fazendeiro que grilava uma terra do Estado, que na verdade ele não era fazendeiro coisa nenhuma, ele chegava, cercava a terra e dizia, é minha. Então houve uma mistura de incompetência, de desinformação, de corrupção, que provocou sobreposição de títulos, expedição de títulos falsos, fraude nos cartórios. As pessoas compravam, os fazendeiros compravam as terras de avião, né? Você comprava terras e não sabia exatamente onde terminava e onde começava as fazendas. O que atraiu a maior parte do pessoal aqui para essa região do sul do Pará, né, foi o garimpo da Serra Pelada, onde saiu a maior pepita de ouro da história mundial, né, que foi com mais de 50 quilos, né, a pessoa sabe disso. Houve um momento que dentro daquele buraco da Serra Pelada tinha mais de 100 mil homens trabalhando dentro daquele buraco, né? E quando aquilo fracassou, esse pessoal ficaram dispersos aqui no sul do Pará. E justamente Rio Maria devido ser uma terra muito boa, né, terra de agricultura, terra para pecuária, e era onde o expedito morava. Expedito Ribeiro de Souza, eu conheci a primeira vez o Expedito. Eu conheci ele sem ter contato com ele, vendo ele. Depois eu passei a ter contato com ele de palestra, inclusive eu tive assistindo missa na Igreja Católica e ele era um dos que fazia parte das páginas de leitura lá da missa. Então, aí eu observei que ele fosse uma pessoa dali. Então, aí, depois descobri que ele trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria e fui vendo que ele era uma pessoa de boa personagem, que era um bom amigo, uma pessoa entendido. Então, ele falava sobre movimentos populares. Vocês que hoje se formam é o futuro de uma nova era. Era de paz e justiça é o que todos esperam, de homens inteligentes, que tenha na sua mente as coisas essenciais, no papel de cidadão que exerça sua função naquilo que for capaz. Quem tem pedra, joga pedra, quem tem espinho, joga espinho, mas eu ofereço flores para ser posta em seus caminhos. De que vocês vão avante, tenham um futuro brilhante, cheio de grande alegria, de homens civilizados, e que você seja mergulhado no mar de sabedoria. Meu pai fazia tantas coisas boas para as pessoas, né? Ajudava, levava a pessoa doente para tratar. A pessoa chegava, não, está acontecendo assim, assim, preciso da sua ajuda. Meu pai estava ali sempre, né, disposto a ajudar. Aí, em troca, meu pai não ganhava nada, né? Não ganhava dinheiro. Meu pai não tinha emprego fixo, né? A minha família chegou muitas vezes a passar fome, né? Aí eu me perguntava assim, meu Deus, como é que pode? Meu pai não trabalha, fica ajudando essas pessoas, né? E a gente passa necessidade em casa e tudo mais. Existe uma explicação para tudo isso, né? Que eu deduzi que seria o amor ao próximo, né? E quando eu comecei a entender isso, eu passei a trabalhar com ele, né? Eu trabalhava no sindicato, eu era secretária dele. Secretária, mas não pelo salário, porque não tinha como pagar salário, né? Estou esperando reforma agrária. Reforma agrária nunca apareceu. Instaurou aqui na região, no sul do Pará, uma espécie de guerra, né, entre os que tinham os títulos definitivos da terra
legal ou ilegal, tanto faz, e os bolseiros, os trabalhadores que vinham do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Brasil inteiro vinha gente. Os trabalhadores disputavam a terra na bala. Até 1985, enquanto havia o governo militar e enquanto os fazendeiros tinham certeza que podiam contar com a polícia civil, com a polícia militar e até com o exército, a violência às vezes ela era um pouco desorganizada, se matava um pouco aleatoriamente, né? Uma ou outra vez se matava, tem uma liderança, o caso do gringo Raimundo Ferreira Lima, é um exemplo de uma liderança assassinada. Mas a partir de 1985 a violência se tornou organizada, a violência se tornou seletiva. Não se matava mais aleatoriamente, mas se começou a escolher quem ia ser assassinado. Ou se escolhia lideranças, e de novo Rio Maria é um exemplo disso, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, assassinaram diversos. Na época se falava até em lista de pessoas que deveriam morrer. E meu pai sabia que ia morrer. E, infelizmente, a polícia e o próprio governador, que teve ciência disso, não fez absolutamente nada. Aqui nesse tempo, aqui a violência era demais, o povo era matando gente. Quando era atirado de noite, quando era no outro dia, amanhecia a gente morto nas ruas. A gente só via falar, na tal rua assim, tá um morto lá. Para ali também, amanhecia a gente cortada a goela. Era desse jeito. Não, quando nós chegamos fazia medo. Quando nós chegamos para aqui, sempre fazia perdido. Não sei o que nós veio fazer aqui na Rio Maria. E a violência era demais, o povo era matando gente. A chacina que houve foi justamente a dos irmãos Canuto, né? Os caras chegou dizendo ser da Polícia Federal.